Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês, quem estiver me ouvindo, me assistindo, né? Eu sou Juan de Castro Silva, aluno da disciplina dos aspectos lexicais e gramaticais do português, com a professora Aderlande, e hoje eu vim fazer aqui a minha apresentação, né, do meu seminário, do texto que eu fiquei responsável de apresentar para vocês, né? Imagino que vocês não irão ler, mas sugiro a leitura. É um texto muito dinâmico, muito tranquilo, do nosso professor, né? Eu tive a honra aí de ser selecionado para apresentar um texto dele, né? Então, assim como o outro que a gente teve que ler, esse texto também é muito dinâmico, tranquilo, né? Direto sempre nos pontos que ele quer tratar, busca tratar. E e aqui eu coloquei nitidamente o que eu, na medida do que eu fui lendo, eu fui selecionando, né? A partir da minha leitura, todos os aspectos que eu fui achando importante para trazer para vocês uma possível leitura desse texto, né? Os pontos principais, quase que literais, né? Claro que sempre tem uma tendência pessoal, né, de selecionar o que achar mais convincente, mas quase que literalmente eu trago aqui de uma forma resumida o texto do professor. Então, o texto se intitula Um Dicionário de Expressões Idiomáticas com Objetivos Pedagógicos, texto muito interessante. A gente que não está, né, até por questão, é uma das questões que ele questiona no texto, a gente que não é formado nas escolas públicas e nem no nosso próprio curso de letras, né, para o ensino do léxico, né, a gente fica sobretudo aí na gramática e de uma forma muito ruim, né, como a gente sabe, ler, né, possibilidades de ensino, ainda mais em cima de dicionário, né, é sempre muito interessante. Eu já deixo desde aqui com os meus comentários pessoais, né, e imagino que a partir de agora eu comece a apresentar o texto literalmente para vocês, tá? Então vamos lá, minha apresentação vai girar em torno das quatro partes do texto, tá? Eu dividi minha apresentação de acordo com o texto do professor. Então, primeiro, né, a introdução, depois ele parte por uma parte mais basilar, né, do texto, que é a lexicografia pedagógica, e depois chegamos aí no, né, recheio do texto, né, o projeto de um dicionário com objetivos pedagógicos e depois uma breve consideração final, mesmo só ressaltando o objetivo principal do texto. Então, bom, de início, né, na introdução, o que ele traz? Né? Ele comenta vários pontos importantes para a gente pensar. Primeiro, ele traz que há uma grande profusão de trabalhos bibliográficos, né, gerados pelo mundo dos dicionários, que esses dicionários, né, sejam quais for, a gente sabe que tem diferentes tipos, né, o dicionário como um todo é um produto que é demandado pela sociedade, né, e a gente como estudante, né, no nível que a gente já está das letras, a gente já consegue entender o porquê disso também, né? Uma demanda social, só que infelizmente às vezes não tão bem usado, né? E até se apropriado por essa própria população, certo? Ele coloca também que apesar de uma insuficiência desses dicionários, e agora já falando da atualidade brasileira, né, dos dicionários atuais brasileiros, a lexicografia aqui no país já avançou muito. Tá? Os estudos lexicográficos já avançaram muito, muito, muito. E mesmo assim há uma falta de dicionários frasiológicos. E, em especial, né, a gente sabe que a frasiologia ela não lida só com expressões idiomáticas, mas né, no caso desse texto, em especial de expressões idiomáticas do português brasileiro,
e ainda mais com objetivos pedagógicos, né? Então, há uma falta de dicionários fraseológicos. Dentro dessa falta, há uma falta de expressões, de dicionários que tratem das expressões idiomáticas do português brasileiro e, sobretudo, né, no ponto do texto dele, né, pensando na linguística aplicada mesmo, dicionários fraseológicos que tratem das expressões idiomáticas do português brasileiro e que tenha como objetivo a pedagogia, o ensino e aprendizagem. Ele destaca, né, o Dicionário de Expressões Populares de Língua Portuguesa do Silveira, 2010, em que ali a gente consegue ver um corpus de expressões idiomáticas do nosso português, só que ali não há o caráter pedagógico. E aí, né, para fundamentar, né, para um ponto de partida, então, não há dicionário de expressões idiomáticas com cunho pedagógico no português brasileiro e, ainda mais, expressões idiomáticas são abundantes em toda e qualquer língua. A gente sabe muito bem disso. Então, como assim não há? Né, dicionários. Então, essa falta, com certeza, é significativa para a população, que a gente sabe a importância do dicionário. E um outro ponto, né, agora chegando na escola, no ambiente escolar, ele detalha que o trabalho com essas unidades fraseológicas, tanto no ensino fundamental quanto no médio, é um desafio, né? E provavelmente, né, por a gente não ter o mínimo que seria um dicionário, né, uma base, algo basilar aí para esse ensino. E aquilo, né, que é destinado para o ensino na maioria das escolas são os livros didáticos, e esses livros didáticos abordam o estudo da frase, só que de uma forma marginal, colocando isso quando abordam, né? E aí, por fim, então, ele coloca aqui, ponto. Aí está o meu embasamento fundamental, né? Os meus pressupostos, o motivo, né, da minha pesquisa. As escolas apresentam um grande desafio de ensino. Mais do que isso, a gente não tem esses dicionários, né? E essas expressões idiomáticas, elas são muito presentes na língua. Então, por isso, eu apresento aqui um projeto de dicionário de expressões idiomáticas com objetivos pedagógicos, voltado, segundo o Aderland, né, para o ensino médio, para os professores e para nós, né, também professores e estudantes de letras. Indo para a parte de lexicografia pedagógica, nessa parte ele começa, né, trazendo algo que é importante destacar. Né? Não é porque ele está pensando aqui em um dicionário pedagógico que os outros dicionários, mesmo não tendo esse cunho, né, essa base, essa fonte primordial da pedagogia, mas que todo dicionário tem uma potencialidade pedagógica. Isso é muito interessante. Né? Nós, como futuros professores, já professores, né, cabe a gente enxergar essa potencialidade pedagógica nos dicionários. Ele coloca, né, depois ele traz tem alguns pontos históricos no texto que eu não quis trazer muito aqui, né? Até para não, claro que nunca iria eliminar a leitura do texto, né? Porque cada leitura é única, mas até para trazer, né, instigar vocês, quem sabe, a lerem, buscar esse texto. É um texto muito curtinho, como eu já falei, tranquilo. Então ele traz uma breve história da lexicografia pedagógica, né, que é uma disciplina que mescla então a lexicografia, né, com o ensino-aprendizagem de línguas. Essa lexicografia pedagógica ela é responsável pela produção, né, dos dicionários escolares, e aí dicionários, quando a gente fala dicionários escolares, né, isso eu aprendi no texto, né, a gente aprende muito, a gente está falando de dicionários voltados para os nativos. Né? No nosso caso, os nossos dicionários escolares são dicionários voltados para nós, nativos do português, né, falantes do português brasileiro. E quando a gente fala de dicionários de aprendizes, que também são, né, produzidos aí, né, a partir
dessa lexicografia pedagógica, tendo como base a lexicografia pedagógica, eles são voltados para estrangeiros, né? Então, é a partir de uma segunda, terceira língua. Essa lexicografia pedagógica ela surge na primeira metade do século XX, quando um grupo de professores percebe que os dicionários, né, para nativos e para estrangeiros não podem ser idênticos. Né? Eles precisam ser diferentes, porque ali a gente tem começos diferentes. Né? A gente está lidando com um falante nativo de uma língua, como a gente bem sabe, né? Já tem toda uma bagagem, e um falante, né, estrangeiro daquela mesma língua. Então, dicionários precisam ser diferentes para esses tipos de pessoa. E no Brasil, a lexicografia pedagógica ela aborda aí os dicionários escolares. Nos últimos anos, né, do século passado, esses dicionários eles eram identificados pelo seu tamanho. É algo que eu achei muito interessante que ele comenta no texto, é que, né, os dicionários, né, gerais, eles são normalmente sempre muito grandes, né, bem parecidos com as Bíblias, né, e por aí vai. E aí a gente, até o final, né, dos últimos anos do século passado, as pessoas identificavam, esse aqui é um dicionário, né, geral, e esse aqui é um dicionário escolar pelo seu tamanho, porque tinha-se em mente que, né, o tamanho que demonstrava que era um dicionário escolar ou não. Como, né, já dá para a gente imaginar que não é isso, né? Um dicionário escolar, ele não é só o tamanho, né, que vai ser característico dele, vai ser sobretudo, né, os aspectos que fazem parte dali dentro, né, como que as entradas das palavras são feitas, né, os anexos e tudo mais. Outro ponto que o Aderlandio traz no texto é que em 2001, né, ele comenta que um ponto muito importante foi a criação pelo Ministério da Educação, na época Educação e Cultura, né, que criou aí o Plano Nacional de Livros Didáticos voltado para dicionários, né, para as escolas públicas brasileiras. Chegamos então no ponto principal, né, do texto, que é o projeto de um dicionário com objetivos pedagógicos. Aqui ele aborda inicialmente pressupostos teóricos sobre esse dicionário. Então ele traz que o léxico como um manancial linguístico que vai moldando-se a partir da subjetivação de cada indivíduo. Isso é algo que eu coloquei, tá? Ele coloca como a partir do colorido próprio de cada pessoa, né? Ele traz que competência e desempenho lexical de cada ser são diferentes, né? Então cada um de nós apresenta uma competência e desempenho lexical diferente. Esse DEIOP é justamente dicionário das expressões idiomáticas com objetivo pedagógico, tá? É uma redução que ele usa no texto que eu trouxe para cá também, essa sigla. Então, o DEOP, né, esse dicionário que ele pretende, que ele está sugerindo no texto, ele é elaborado a partir de dimensões sintáticas, semânticas e pragmáticas. Ele visa auxiliar no desenvolvimento da competência lexical dos falantes. Então, e a competência lexical ele entende mais do que entender uma palavra, né? Quando que aquela palavra é usada, por quem, com quem, onde, por quê, né? Então, isso que é a competência lexical, que vai possibilitar o desempenho lexical depois. E ele também tem como base a abordagem lexical de Leves, de 93, que usa a unidade lexical como uma unidade. Eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, porque eu acho que eu vou até ultrapassar o limite de tempo. A unidade de tratamento lexicográfico nesse dicionário, ele começa comentando sobre Saussure, que desde 78 comenta da dificuldade geral que é delimitar uma palavra, né? E
Após isso, né, dentro dessa subparte, ele traz um breve histórico da fraseologia, que tem aí como base primordial, né, uma estrutura fixa, né, com mais de um léxico. E aí ele traz alguns exemplos, as expressões idiomáticas, que é o foco do texto, né, como, por exemplo, bater as botas, colocações, fazer a barba, sintagmas terminológicos, computador de bordo, expressões convencionais, como feliz aniversário, e locuções desde que. Tá? A expressão idiomática, que é o foco, né, nesse dicionário, ele traz como, nesse dicionário, né, caracteriza o que? A impossibilidade de dissociação dos seus componentes lexicais, um significado global externo diferente do interno, ou seja, aquela expressão nesse dicionário ela é categorizada, né, com um significado global, que é diferente se a gente for separar cada palavra daquela expressão, uma tipicidade sintática e semântica e uma construção que é possível somente naquela língua, no caso no português, e não em outro. O corpus de referência e os objetivos principais desse dicionário. O corpus é pautado no português do Brasil, na modalidade escrita da língua, tem como fonte primária textos publicitários de 2001 a 2010 das revistas Veja, Isto É e Época, e uma fonte secundária, que são dicionários de língua, né? As últimas edições desses dicionários gerais, dicionários do tipo 4, selecionados pelo PNL, e dicionários fraseológicos. Tá? As expressões idiomáticas, elas colocadas ali serão aquelas atestadas, né, já dicionarizadas, e neológicas novas, certo? Os objetivos ordenados para a formação desse dicionário é de início, nessa ordem, né, um objetivo pedagógico, que visa aí uma competência lexical, como eu já comentei, um objetivo lexicográfico, né, de descrição pelo comportamento linguístico, seja sintático, semântico ou pragmático, e um objetivo metodológico, de testagem, né, de um novo aí, dicionário, né, para ensino e aprendizagem, um dicionário como macroestrutura, né, desse dicionário. Ele apresenta aí, né, as expressões em ordem alfabética, reunidas por famílias lexicais, que tem como base aí o significante daquela expressão, né, e por associações de caráter conceitual, que tem como base o significado da expressão. E é composto também por importantes anexos que visam aí tanto a complementação, né, das explicações daquelas expressões, como também um caráter pedagógico, né, que é o basilar para esse dicionário. Como microestrutura, a gente tem aí a apresentação da classe gramatical, do núcleo da expressão, como, por exemplo, encostar os olhos da cara, o núcleo seria, segundo, né, a visão do Atterland nesse texto, o verbo custar. Ele apresenta que outros dicionários trazem essa expressão, por exemplo, com um núcleo em olhos, por exemplo, mas nesse verbo seria, nesse dicionário seria o verbo, né, como núcleo da expressão. E também, além da classe gramatical, acepção, marca de uso, elementos com os quais a expressão idiomática combina, definição, contexto de uso, relações de sinonímia e antonímia, indicações ortográficas, gramaticais e pragmáticas e, claro, um vocabulário de fácil compreensão. Um exemplo dessa microestrutura seria aí o sair do quadrado, que ele apresenta lá no finalzinho do texto. Aí a gente tem aí, né, como núcleo o verbo sair, é uma expressão neológica, que é dirigida aí a algo ou alguém, né, tendo aí como sentido adotar procedimento inovador e ou demonstrar inovação nas ações repreendidas. Como exemplo, empresa que consegue sair do quadrado merece ser premiada. Foi retirado aí lá da revista Época, na página 141, 14 de julho de 2000. Como consideração final, ele traz, né, a importância de dicionários fraseológicos e tendo principalmente como base, né, esse contexto de lexicografia pedagógica, né, para o ensino e aprendizagem. Bom, é isso, tá aí a referência, muito obrigado pela atenção. Passei do tempo, né, quase 5 minutos, mas é isso, muito obrigado, gostei muito do texto.